Olá pessoal, bem-vindos aos Oráculos de Anubis. A nossa resenha de hoje é do livro História do Tarô, um estudo completo sobre suas origens, iconografia e simbolismo. A autora é a Isabelle Nadoli. Essa é uma publicação da editora Pensamento. É um livrão, gente, capa dura. Vou mostrar todos os lados para vocês. Aqui é a foto da autora, fala um pouquinho sobre ela. Vou começar a folhear, mostrar para vocês o livro. Ele é uma publicação de 2018. Antes de eu começar a mostrar ele para vocês, só lembrando, tá, pessoal, que não é uma resenha crítica minha, não é o que eu quero dizer com isso. Não vou colocar minha opinião sobre o livro, eu venho mostrar o livro para vocês, para que vocês decidam se ele é interessante para o aprendizado de vocês, se ele vai contribuir aí para o conhecimento de vocês, para vocês estarem expandindo a cultura de vocês aí do tarô, se ele vai ajudar nas consultas de vocês. Então eu vou mostrar ele para vocês e aí vocês vejam se ele é interessante assim para vocês adquirirem ou não, tá? Ele é um livro histórico. Quem gosta de história, quem gosta de estudar essa parte histórica do tarô, as origens, né? Ele vai ser bem interessante assim, tá? Essa é a parte do sumário. Ele tem 296 páginas. Tem 5 capítulos, a conclusão, mais informações, o apêndice A, apêndice B, C e D. E, por fim, ali, agradecimentos e créditos iconográficos. Ele é bem colorido, ele vem bastante imagens, né, da Idade Média, que foi onde até é registrado historicamente, onde surgiu o primeiro tarô, né? Então aqui já vem uma pintura da época, o tarô da coleção Rothschild, a carta do imperador, no norte da Itália, do final do século XV, do Museu do Louvre. Aqui vem a parte da introdução. Um dia alguém contou essa história. Vem uma introdução, né, sobre o livro. Aqui já começa o capítulo 1. Essa imagem aqui é uma cópia da carta francesa do século XVI. A cópia é de 1906. Aqui a história do tarô se inscreve na história das cartas do baralho e do jogo. Jogo em adivinhação desde a antiguidade, entre mitos, jogos e símbolos. Um jogo egípcio. Aqui mais algumas jogando, Nefertiti jogando. Um jogo da primeira dinastia. São todos elementos históricos que estão em museu. As fotos. Ossinhos que serviam de adivinhação. Ossos eram muito utilizados nas primeiras civilizações. Dados e peões na época romana. Uma fronteira indistinta entre jogo e adivinhação. Os dados, o acaso, boa sorte, a fortuna. Aqui vem mais algumas imagens. Na Idade Média se jogava muito, mesmo sendo uma ofensa a Deus. É verdade que foi na Idade Média que surgiu na Itália, né? Então, tem como registrado, né? Tem várias teorias, que é anterior, que é do Egito. E conjunto de cartas com as inscrições francesas, o surgimento e o desenvolvimento dos baralhos na Europa, as primeiras menções aos jogos de cartas na Europa, de onde vêm as cartas de jogo, as cartas dos mamelucos,
Aqui é a peça de jogo de xadrez, um rei, um bispo, cavaleiro. Não há cartas sem papel e sem gravura. Aqui alguns baralhos daquela época da Idade Média, século XV. História dos primeiros baralhos, os primeiros baralhos. Aqui vem algumas imagens da época lá, do século XV. Aqui o louco, o rei, mais cartas do louco, imperatriz, rainha, né? Também. As cartas da corte, os 4 naipes. Mais algumas imagens aqui da época. Os 4 naipes do tarô. Aqui com séculos de diferença. A simbologia dos 4 naipes. Os símbolos dos 4 naipes segundo os autores antigos. Os símbolos dos 4 naipes segundo os autores modernos. Aqui vem um quadrinho, né, explicativo. As cartas espiritualizadas. Aqui no capítulo 2 fala sobre o surgimento do tarô na Itália, que é o que eu falei para vocês, né, que os primeiros registros mesmo que falem, né, com esse contexto de tarô é na Itália, né, que começou, século XV. Aqui uma imagem de Valerte de Paus. Fim do século XV, Museu do Louvre, a imagem. As primeiras referências de arquivos e os primeiros tarôs, as primeiras referências de arquivos, os tarôs de Visconti, os mais antigos do mundo. 1441. Aqui as imagens. Outros tarôs do século XV, decorados com iluminuras. Iluminuras é um tipo de pintura que se usava na época, normalmente por religiosos. O que já é possível observar nesses primeiros baralhos. Aqui tem algumas imagens do mago, de rainha, da morte. Aqui tem mais um quadro. Aqui vem várias cartas, né? 1500. Florença, o registro. Veneza, Itália, 1500 também. Mil 1441, no tarô de Visconti. Em que contexto surgiu o tarô? Há muito que dizer com base nos triunfos, né? Tem muitos autores que chamam, né, as cartas de triunfos, outros chamam de lâminas. O tarô surgiu em tempos conturbados. O tarô e o Renascimento italiano. Primeiros elementos da interpretação de simbologia. Seria o tarô um jogo educativo? Exemplo de um baralho dos anos de 1420. Aqui parece a carta do mundo, né? Por causa desses quatro simbologias aqui. O tarô de Mantegna ou um jogo do governo do mundo.
Aqui vem um quadro também, com algumas explicações. A carta do imperador, datado de 1470. Seria o tarô um modelo de ascensão a Deus? Os triunfos de Petrarca. (1500, 1505). Os carros triunfais e os carnavais italianos. Quem teria criado o tarô? Aqui a primeira edição, essa imagem aqui, a primeira edição do antigo tarô de Marsella, né, a carta do mago, datado em Paris em 1930. Aqui a gente, ela já vem falando sobre o capítulo 3, o tarô de Marsella, seus ancestrais e seus descendentes. A expansão do tarô na França, de onde vem o termo tarô. Os mais antigos tarôs franceses de que se tem conhecimento. Século 17. Aqui vem algumas imagens, né? Carta do mundo, da lua, arcanos menores. A Itália, mais uma provável fonte de inspiração. Alguns arcanos aqui também, datado de 1500. Esses aqui de 1700 e poucos. O século dos tarôs de Marsella. Os mais antigos tarôs de Marsella de que se tem conhecimento. 1709, a carta do mago e aqui do louco. A vida cotidiana dos fabricantes de cartas francesas sob o antigo regime. Molde de cartas de um tarô de Marsella. Inúmeros tarôs de Marsella. Aqui já é século XVIII e XIX. 18 e 19. Os tarôs de Marsella estão longe de ser os únicos tarôs antigos? Aqui mais algumas cartas, alguns desenhos. Olha que diferente esse aqui do diabo. A tradição do tarô de Marsella, as primeiras aparições da denominação tarô de Marsella, a criação do antigo tarô de Marsella por Paul Martial. Aqui alguns desenhos, aqui já século XVIII, não, aqui século XIX e XX. Aqui uma pintura, né, que se chama Cartomante, de 1508 a 10. A história do tarô também se inscreve na história da adivinhação e ocultismo no século XV, as práticas divinatórias no final da Idade Média, astrologia e tarô, mais algumas obras aqui desse século XV. E 16 também. Mais um quadro explicativo aqui. Alquimia, hermetismo e tarô. O nascimento do tarô divinatório, a adivinhação pelas cartas antes do século XVIII. Franco-maçonaria e egiptomania no século das luzes.
Corte de Gebelim, o Mundo Primitivo. Representações do tarô primitivo, aqui algumas imagens. O Conde de Melete. Primeira série, Século de Ouro. Segunda série, Século de Prata. E terceira série, Século de Bronze e de Ferro. Tiragem de tarô segundo o método do Conde de Melete, 1781. Era de Ouro da Cartomancia. O Inapreensível Aliete, vulgo Eteila. Aqui mais algumas imagens do século XIX. Mais um quadro aqui explicativo. Tiragens de tarô segundo Eteila, terceiro caderno. A Fortuna das Cartas. Método francês, interpretação por 15. Algumas imagens aqui também de cartas. Variedade e sucesso dos baralhos divinatórios. Mademoiselle Lenormand, a Sibila dos Salões. Algumas cartas da época, né, do século XIX, dos baralhos Lenormand. Tiragem de tarô segundo o método das Boêmias. Quando o tarô se torna ocultista. Eliphas Levi, o tarô e a cabala. Algumas imagens aqui de 1930. Oswald Wirth. Algumas imagens aqui de 1889 dos arcanos maiores. Tiragem em cruz do Oswald Wirth, 1927. Paul Martial propõe a tiragem em cruz as seguintes exposições. Papus é um ocultista da época também. Tem uma imagem criada por ele. Tiragens de tarô de acordo com o método de Papus, procedimento rápido. Aqui alguns métodos que ele criou. Procedimento amplo. A tradição anglo-saxã. A profissão editorial francesa a partir dos anos de 1980. Um museu aqui de tarô. Pequena história dos arcanos maiores. Uma pintura de Bosch. Aqui vai começar uma descrição de todos os arcanos maiores, começando pelo louco. Ela vai colocar diferentes denominações, outras posições ocupadas no tarô, etimologia e significado do termo mate. Então, cada um deles vai ter esse título e a descrição de cada arcano maior. Sobre o louco. Aqui vai vir o ponto de vista de alguns significados divinatórios, mas é de algumas pessoas, né, ligadas a ordens aí, ocultistas. Então, cada um deles vai ter isso. Aí vai vir o mago, sobre o mago, as descrições, né?
significado do ponto de vista deles, né, desses ocultistas. A papisa. E assim vai, imperatriz, imperador, o papa, o enamorado, o carro, a justiça, o eremita, a roda da fortuna, a força, o pendurado, a morte, a temperança, o diabo, a casa de Deus, a estrela, a lua, o sol, o julgamento, o mundo. E aqui vem já a parte da conclusão. Mais informações. Aqui no apêndice A vem o tarô de Eteia, segundo o seu livro de 1783. Apêndice B, referências dos principais tarôs, os antigos tarôs italianos, os primeiros tarôs impressos no do século XV ao XVII, os tarôs de Marsella do século XVIII, os tarôs e as cartas divinatórias do século XIX e XX. Aqui no apêndice C, biografia comentada e as fontes, a história do tarô e das cartas de jogos, outras obras consultadas, dicionários, fontes sobre o tarô e a cartomancia e outras fontes de consultas. Aqui no apêndice D vem sites, blogs e bases de dados, base de dados e fóruns, blogs e sites. Então, como vocês podem ter visto, a autora ela coloca uma série de sugestões de pesquisa, né, para quem quiser ampliar a partir do livro dela, da leitura do livro dela. Aqui vem a parte de agradecimentos, créditos iconográficos e encerra o livro. Como vocês podem ter visto, é um livro bem histórico, né? É toda a história aí do tarô de Marsella, ele ligado ao ocultismo, as ordens, né? Das quais, por exemplo, assim, o nosso Rider Waite Smith, o Waite, ele pertencia, ele e a Pamela Smith, né? Eles pertenciam à ordem Golden Dawn. O Crowley também pertencia à Golden Dawn. Para quem gosta de saber como que surgiu o tarô, como que foi a história dele, como que foi a evolução histórica dele, a jornada do desenvolvimento do tarô. Esse livro, assim, ele é bem legal, assim, para ampliar os conhecimentos nessa parte histórica das cartas divinatórias, né, do tarô. E também fala até referente ao Lenormand aqui, bem breve, mas faz uma referenciazinha. Tá bom, pessoal? Essa foi a nossa resenha, a história do tarô, um estudo completo sobre suas origens, iconografia e simbolismo, tá? Muito obrigada pela companhia de todos e até o próximo vídeo.